Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Estamos dando início a mais um programa, o programa Conversando com Jardins, que semanalmente vai ao ar. Essa programação é uma programação que vai receber políticos, o pessoal de igrejas, vamos receber também pessoal da cultura, da arte, empresários, gente da comunidade. Vamos ter uma programação diversificada. E hoje nós estamos tendo a honra e o privilégio de receber o nosso amigo, uma pessoa aqui da cidade, do município de Duque de Caxias, professor Samuel Maia. Samuel Maia é um especialista em gestão ambiental. Samuel, é um prazer muito grande recebê-lo aqui em nosso programa. Eu te convidei, Samuel. Primeiro a gente vai começar a falar, foi essa semana agora, dia 22 de março, foi comemorado o Dia Mundial da Água. E você que é uma pessoa ligada, especialista, pós-graduado nessa área, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse dia, como é que é comemorado no mundo inteiro e por que esse dia, a importância de chamar a atenção da humanidade para o Dia Mundial da Água. A gente sabe que nós estamos entrando numa crise hídrica nacional, mundial, muito grande. Eu gostaria de mais também você se apresentar, a tua história, você foi secretário também aqui do Meio Ambiente, aqui no município de Duque de Caxias. Fique à vontade, Samuel. Obrigado, Jardane, obrigado pelo convite da TV Prefeito. É importante a gente ter esse momento para conversar sobre um bem comum que é tão importante, que é a água, né? No ano que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, junto com a Conferência Mundial das Igrejas, que fazem parte da Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, Metodista, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, fazem anualmente uma campanha da fraternidade. E justamente esse ano é a campanha da fraternidade voltada para a ecologia, principalmente por conta dessa preocupação com o nosso bem comum, que é a água, a terra, né, o ar. E agora, no dia 22 de março, né, se comemorou mais uma data sobre a questão da água, o Dia, né, Mundial da Água, que foi instituído em 93, né, pela ONU, e que nós temos sido, nós estamos tendo um descuido com esse bem comum e que é fundamental para a nossa existência, né? Nós, o corpo humano, mais de 80% é formado por água, né? Se nós ficarmos 2 dias sem água, a gente vai ter problemas de saúde, alguns órgãos vão começar a funcionar de forma precária e a gente, se ficarmos muito tempo sem água, a gente morre. Então, cuidar dos mananciais, cuidar das nascentes, cuidar dos reservatórios, reflorestar, cuidar desse bem comum, pensar como a gente pode melhorar a captação de águas, né, para reservatórios. Isso é um desafio que é colocado para nós e é importante, né, você trazer esse debate, porque nós estamos numa região que é a Baixada Fluminense, que hoje a água fornecida na região metropolitana, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, ela nasce e é distribuída pela Baixada Fluminense, né? O Ribeirão das Lajes, que está no entorno da Reserva Biológica do Tinguá, que hoje, né, o sistema Guandu, que é da Baixada Fluminense, é que leva água para a zona sul do Rio de Janeiro, leva para a cidade do Rio de Janeiro, e aqui, muitas vezes, na Baixada Fluminense, alguns lugares ainda não estão 100% cobertos por essa água. Então, também é um debate sobre aquilo que nós chamamos de injustiça ambiental. O que é a injustiça ambiental? Quando nem todos nós, né, pessoas que vivemos nesse ecossistema da região metropolitana, temos acesso a esses bens, né? No caso, a água, e é importante a gente fazer essa conversa com a sua audiência, com você, para a gente ver o que a gente pode melhorar e o que nós estamos fazendo de errado com relação à questão ambiental. Professor, qual o papel dos municípios? Porque, como o senhor falou, são desafios. A questão da conscientização, o papel do prefeito. Nós estamos na região da Baixada Fluminense, que é cortada por vários rios. Nós temos aqui o Rio Biriti, o Iguaçu, o Sarapuí. Nós temos fontes
em toda a região, nós temos Tinguá, nós temos uma riqueza, um patrimônio ambiental muito grande. E os prefeitos, o que eles têm que fazer para poder impedir? A gente percebe essas regiões sendo devastadas, surgindo condomínios, sem nenhuma... Porque não adianta, por exemplo, assim, nós derrubamos 100 árvores e vamos plantar 1000 árvores. Isso compensa? Quando você derruba 100 árvores, você imagine o estrago, o prejuízo que você causa à natureza, à população. Você derrubou 100 árvores, 1000 árvores. É um negócio muito sério. E eu tenho uma preocupação, sei que o senhor também tem essa preocupação. E aí, qual o papel dos prefeitos, o papel dos municípios? Esse programa não é para criticar, falar mal de prefeito, que devastou, que a gente sabe, a gente conhece tudo. Muitos cometendo crimes ambientais sérios. Não é esse o nosso papel. Nós queremos conversar, chamar a atenção da população e das autoridades. Tem que haver um entrosamento, uma preocupação, porque isso é para nós, para a nossa vida. Nós precisamos de água como precisamos de oxigênio, estão ligados. Água, oxigênio, fotossíntese, é a nossa sobrevivência. Se continuarem como está, amanhã depois nós vamos ter que estar comprando, já compramos água, amanhã depois nós vamos ter que estar comprando oxigênio. Fala um pouquinho sobre esses desafios, esses encontros que acontecem também a nível nacional, a ECO que aconteceu aqui no Brasil. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. Na verdade, essa preocupação com a questão do desenvolvimento sustentável começa em 1972 em Estocolmo. Há uma conferência mundial que percebe o seguinte, aquele modelo de revolução industrial, predatório, estava causando um impacto que hoje nós já sentimos, quer dizer, lá em 72 já se falava nisso, que era preciso fazer algumas iniciativas. Agora, a Baixada Fluminense, né, o próprio nome Fluminense vem de Flumens, quer dizer rios, né? Então, o próprio nome da região da Baixada é por conta dos seus rios, da sua água, dos seus mananciais. Então, nós temos, né, a Reserva Biológica do Tinguá, nós temos a APA de Petrópolis, né, nós temos aqui em Duque de Caxias, o único rio que nasce em Caxias é o rio Saracuruna. Como é que é? O único... Existe um rio aqui em Caxias? O rio Saracuruna nasce aqui em Caxias? Nasce em Caxias ali, na Serra de Xerém, ali próximo à APA Petrópolis. É um rio, né, ele vem, desce ali o 4º distrito, entra pelo 3º distrito, vai para a Baía de Guanabara. Ele está muito maltratado, né? Tem estudos que eram estudos para recuperar e tal. Eu vou contar uma história que aconteceu quando eu fui secretário de Meio Ambiente. Eu fui procurado por um grupo de moradores ali de Santo Antônio, perto do Motel Ítalo, na subidinha da serra ali. Na subida da serra. O que aconteceu? Eles, desesperados, foram me procurar porque a água que eles tinha acabado, que eles não tinham água da cidade. Eles tinham água da nascente. Eu falei, como é que vocês não têm mais água? Vamos lá ver. Quando eu cheguei lá no local, o que tinha acontecido? Eles cortaram as árvores todas em volta das nascentes. E óbvio que não tinha água. Eu falei, gente, vocês acabaram com a nascente de vocês. Eu falei, vamos fazer um reflorestamento aqui e daqui a um tempo, vai levar um tempo, porque a árvore tem que, né, crescer e tal. Aí fizemos o reflorestamento lá naquele local que eles tinham feito de desmatamento. Quando foi um ano e meio depois, voltou a ter água outra vez. Aí eu falei, aí viu a importância de proteger essa... Isso é uma história real, concreta, que aconteceu comigo e os moradores ali de Santo Antônio. Então você veja o seguinte, essa questão de manuseio do ecossistema, do meio ambiente, inclusive as prefeituras, eu vejo que tem algumas áreas que não devem ser áreas da política partidária nem da política de governo, tem que ser política de Estado, ou seja, permanente. Entra governo, sai governo, tem que ter aquela política. Quais são essas áreas? Educação, saúde e meio ambiente. Você não pode colocar uma questão ideológica em nenhuma dessas áreas. Por quê? Porque isso tem a ver com projeto de nação, projeto da sociedade, projeto da humanidade. Então, o que acontece, eu vejo hoje nas secretarias de meio ambiente dos municípios, é que politiza uma área que é uma área técnica,
uma área que deve ser tocada por pessoas que realmente têm um compromisso com a sociedade. Por quê? Porque você tem hoje um processo de degradação ambiental para grandes empreendimentos imobiliários e outras obras e tal, que vem destruindo os biomas e os ecossistemas da Baixada Fluminense. Com isso, você criou um impacto negativo na região. O correto seríamos nós termos, nos municípios da Baixada, um consórcio do meio ambiente, onde e nós chegamos, quando eu fui secretário, nós conseguimos fazer isso. Infelizmente, o problema de não continuidade das políticas nos levou a parar com isso. Nós tínhamos alguns consórcios que a gente estava encaminhando, por exemplo, consórcio de reciclagem de construção civil. Nós conseguimos aprovar em todas as câmaras de vereadores da Baixada uma lei igual que criava esse consórcio que pegaria esses materiais de obra e tal e transformaria isso em material para uso em obras públicas, como asfalto e tal. Da mesma forma, seria um projeto da região da Baixada de recuperação de áreas degradadas. Para quê? Para recuperar mananciais, para fazer tratamento com relação à coleta seletiva de lixo. Por quê? Muitos dos nossos rios também estão extremamente poluídos e maltratados. Então, você, por exemplo, você tem o Rio Iguaçu, você tem o Rio Botas, você tem o Rio Meriti, você tem o Rio Sarapuí, você tem o Rio Estrela, né, o Saracuruna. Ou seja, não há um projeto de captação dessas águas para fazer um tratamento para reuso dessas águas. Deveria ter um consórcio na Baixada Fluminense para isso. Para quê? Você tem populações que moram à margem desses rios e que muitas das vezes não são... Aquilo ali virou um lugar morto, o rio morto. E que você tem hoje engenharia, tecnologia para recuperar boa parte daquela água que vai se perdendo, vai poluindo a Baía de Guanabara. Da mesma forma, não se pensa o seguinte, meio ambiente, recuperação de área degradada, recuperação de nascente, é geradora de emprego, é intensivo mão de obra, ou seja, você tem uma economia sustentável, sadia, que você pode gerar na Baixada Fluminense, contratando pessoas para fazer essa recuperação, ou seja, você vai gerar emprego, você vai gerar crédito de carbono, porque hoje você tem acordos internacionais que os países que investem em recuperação de áreas degradadas ganham recursos internacionais para... Então, na verdade, é que nós temos um monte de política pública que poderíamos estar fazendo, né, que geraria, inclusive, recursos para as prefeituras. Você veja o seguinte, quando eu estive secretário, eu criei a Reserva Biológica Municipal do Equitativa, que é a única reserva municipal biológica do estado do Rio de Janeiro. Só com a Reserva Biológica do Equitativa, que fica lá no 3º distrito, entre a Taquara e o Parque Paulista, naquela época a gente recebeu de ICMS verde R$2 milhões por criar uma unidade de conservação. Então, se você cria, né, políticas públicas de recuperação de área degradada, de proteção de mananciais, uma coisa que a gente deveria estar fazendo, por exemplo, nós aqui em Caxias temos áreas de alagamento imensas, como na 25 de agosto, na Vila São Luís, aqui no Centenário, né? Se você cria piscinões subterrâneos, como foi feito no Rio de Janeiro, na Praça da Bandeira, onde a captação de água de chuva leva essa água para esses piscinões, e esse piscinão, depois com bombas, vai para um tratamento primário, para essa água virar água de reuso, e você usar essa água para a limpeza urbana, olha quanto você vai estar economizando em água. Então, isso tudo precisa conhecimento, vontade política e criatividade. É isso que está faltando. Essa questão não é uma questão ideológica. Essa questão não é de briga de partidos. Essa questão é de sobrevivência de nós, raça humana. Porque o planeta, ele se regenera. Mas nós que somos seres que precisamos desse planeta, se nós não tivermos... É o único planeta que nós temos para viver. Se a gente não cuidar dele em condições que a gente possa continuar a se reproduzir, nós é que podemos desaparecer e ele depois, anos, décadas, séculos, milênios, ele vai se recuperar. Isso também é uma questão de racionalidade, né? Porque muitas pessoas não pensam de forma científica, apesar da ciência dar todas
né, provas de que aquilo que nós falamos é verdade. Agora, professor, alguns municípios existem estações de tratamento. É o caso, eu me lembro que em Queimados, eu participei de uma inauguração lá em Queimados, estações de tratamento. Isso seria uma maneira de minimizar a poluição da Baía da Guanabara? Porque existia um programa muito antigo, ainda no governo Brizola, de despoluição da Baía da Guanabara. E esse parou, continua, a Baía continua poluída, passaram tantos anos, foram investidos tantos milhões para a despoluição da Baía da Guanabara. Como está hoje a nossa Baía da Guanabara? Na verdade, a gente peca por procrastinação, por mau uso dos recursos, por desvio dos recursos. Então, esses megaprojetos que começaram lá com Brizola, né, eles foram interrompidos vários momentos, né? Então foram construídas várias estações de tratamento e aí não botaram a bomba ou não fizeram com que esse material poluído, né, as águas poluídas, fosse para essas estações ETE, né, para serem tratadas e tal. Então algumas tiveram que ser reformuladas. Então isso, né, tem que ser retomado e retomado com seriedade. Não dá para você colocar nos sistemas de gestão ambiental pública pessoas que não estão capacitadas ou não estão com a visão de que realmente tem que usar aquele espaço para fazer mitigação, né, dos impactos ambientais. Então, o que a gente vê é que as secretarias de meio ambiente, elas foram cada vez mais sucateadas, elas não tiveram concursos, né, públicos para colocar na sua gestão, né, na sua ocupação, pessoas formadas em engenharia ambiental, engenharia florestal, técnica em meio ambiente, biólogos. Quer dizer, acaba inclusive pegando pessoas de funções estranhas ao meio ambiente para botar na Secretaria de Meio Ambiente, e isso gera um problema. Por exemplo, a gente conversava nos bastidores, qual foi o grande projeto, né, eu que sou de Caxias, o último grande projeto na área ambiental que impactou a cidade de Caxias? Tem 14 anos, 12 anos. Quer dizer, de lá para cá, por exemplo, nós não temos uma política de arborização urbana, para criar manchas de verdes nas cidades, porque a gente já sabe hoje que cada árvore, abaixo de uma árvore, o microclima diminui a temperatura em 2 graus. Quer dizer, olha só, nesse calorão que a gente viveu agora esse ano. Por exemplo, você não tem nas cidades parques verdes urbanos na Baixada Fluminense, né, que é uma coisa que a gente chama de violência simbólica. O que é uma violência simbólica? Eu vou para o Rio de Janeiro, chego no Rio de Janeiro, tem o aterro, tem o passeio, tem o Campo de Santana, tem o Parque de Madureira, agora tem o Parque de Deodoro, tem a Floresta da Tijuca, tem... E na Baixada? O que as cidades da Baixada têm como lugar de parque verde, de contemplação, de visão bucólica, de levar uma família para fazer um piquenique, para passar um dia agradável olhando a natureza? Não tem, né? Não tem. Caxias não tem, Nova Iguaçu não tem, outras cidades, São João não tem. Quer dizer, isso também se chama injustiça ambiental e violência simbólica, que quando você tem essas manchas verdes também, você melhora não só o microclima, o ambiente, a saúde mental e física das pessoas também, você colabora para que a evaporização, né, isso tudo ajuda no clima e também na produção de um ecossistema mais equilibrado, até no fluxo das chuvas, né? E você não tem. Então você tem uns caldeirões, uma selva de pedra cimentada, as cidades cimentadas, e que isso também influencia na questão do ciclo das águas, né? Agora isso aí porque os problemas não são muito diferentes de São João de Meriti, Isso. Duque de Caxias, Belfor Roxo,
não é isso? Nova Iguaçu, onde está localizado o Guandu, a estação de tratamento da SEDAI. O senhor colocou logo no início da programação, da entrevista. É fundamental realmente que haja um entrosamento, uma preocupação, porque não adianta o município, por exemplo, esses rios estão cortando a Baixada Fluminense, tá? Rio Iguaçu, Rio Meriti, está vindo cortando toda a Baixada Fluminense e vai desaguar na Baía da Guanabara. A gente percebe que estão jogando nesses rios os dejetos das regiões, as indústrias, das ruas, o esgoto sanitário, está tudo jogado sem tratamento nenhum. Se não houver, isso que você fala, a preocupação é muito grande. Se não houver uma preocupação dos prefeitos, um consórcio, um entrosamento para esse tratamento, como é que vai ser daqui a alguns anos? Como é que vai chegar? E todos esses rios, quando passam, cortam esses municípios, fundamentalmente passa por dentro do Duque de Caxias e deságua aqui na Baía do Guanabara. Qual a solução? Qual o caminho? A sugestão? Você apresentou, estarem juntos, tem que chamar, qual é a conscientização. A grande questão é como fazer essa orquestração. Eu vou contar uma história aqui. Tem 12 anos, eu era secretário, não vou dizer o nome dos personagens, mas foi uma coisa que me marcou, porque depois eu ri muito, sozinho. Eu falei, meu Deus, como é que a gente tem que evoluir na Baixada enquanto gestores? Na época era o governador Pezão, houve uma chuva torrencial e teve problema nos rios, alagamento, foi um negócio horrível, né? Muita gente perdeu seus bens, morreram algumas pessoas, e o governador Pezão, bem intencionado, vamos falar, chamou uma reunião com todos os prefeitos da Baixada lá no Palácio. Eu fui, eu era secretário e o prefeito na época falou, vamos lá, que você entende desse riscado, vamos lá. E tinha lá o gabinete do governador e tinha uma sala de espera para prefeitos e assessores ficarem. E aí sentamos no mesão lá, e eu levei uns assessores nossos aqui também, e alguém perguntou, por que aconteceu isso e tal? Aí um engenheiro de uma prefeitura falou um negócio lá que não era... Ele era engenheiro civil, então ele falou um negócio que fosse para engenharia civil, tudo bem, mas não tinha a ver com aquele problema. O problema das águas que explodiram o dique, arrebentaram o dique da... Aí eu falei, não, isso aí é um problema da jusante, da vazante, não sei o quê, fui explicando. Aí expliquei o que era aquilo, tal, aí teve uma hora, tal, paramos de conversar, aí eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, meus assessores ficaram na sala. Aí voltamos, tal, aí o governador chamou todo mundo lá para dentro. Aí só entraram os prefeitos. Só que o nosso prefeito, que tinha me convidado, falou, não, eu vou levar o Samuel, porque o Samuel entende mais do que eu. Aí o Pezão deixou eu entrar. Eu era o único que não era. Aí eu testemunhei um negócio que eu falei, não é sério isso. Nós todos preocupados com a questão de como resolver aquele problema dos rios, como é que estava tendo aquilo, tal. O prefeito pediu que eu explicasse, tal. Eu expliquei, o governador olhou, não tínhamos pensado dessa forma. Daqui a pouco um prefeito de um município começa a brigar com outro da Baixada, de ciúmes. Aí um falou, não, eu vou fechar a comporta aqui do meu município, que aí a água vai ficar tudo represada lá para cima, para Queimados, para Nova Iguaçu e tal. Aí ficou aquele climaço, né? O Pezão botou pano quente e tal. Aí eu falei, gente, depois que nós saímos de lá, eu falei para o prefeito que tinha me convidado, falei, prefeito, troço doido, a gente preocupado com as pessoas, com como resolver. Os caras estão na vaidade, quer dizer, essa visão é que a gente tem que superar. Aí depois, quando chegamos aqui na prefeitura, um assessor que estava lá na sala, quando eu falei da vazante, da jusante, falou que um prefeito, o engenheiro civil, o prefeito falou assim para ele, um prefeito de um outro município falou, ele é maluco, mas estuda pra caramba. Quer dizer, eu era maluco. Pô, eu era maluco porque eu estudo pra caramba.
Quer dizer, então na cabeça desse prefeito que falou isso, qual é o critério dele para contratar, para tratar de determinadas áreas? Né? Então, a partir dessa experiência, eu falei, cara, como a gente tem que evoluir? Por quê? Primeiro, os nossos problemas da Baixada são problemas comuns. Exato. Nós temos um corte territorial comum. Segundo, aquilo que nós chamamos de Baixada Fluminense, conforme o grupo de estudo multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é coordenado pela professora Lúcia Silva, coloca o seguinte: Baixada Fluminense são aqueles municípios que surgem a partir de Nova Iguaçu. Tá? É verdade. Então, quais seriam? Mesquita, Japeri, Queimados, Belfor Roxo, Caxias, São João. Esses têm... Foram emancipados e eles têm uma geografia comum. Os rios dialogam com esses territórios, com essas fronteiras comuns. Então, não há solução para esses municípios se não for consorciado. Não há. Esquece. Não adianta o prefeito de Caxias achar que ele é o senhor feudal de Caxias e ele vai tocar. Não, ele precisa de São João, ele precisa de Belfor Roxo, precisa de Nova Iguaçu, precisa de Queimados, precisa de Japeri, precisa de Mesquita, porque senão a gente não resolve. E isso não é só no problema da água, é em todas as outras questões que têm a ver com saúde, tudo tem que ser consorciado. Agora, com relação às águas, pior ainda, por quê? Nós aqui estamos na vazante, né? E aí, nós aqui, Caxias, somos o último lugar onde essas águas vão circular. Se você começa a fazer aterros, se você começa uma ocupação irregular, se você começa a ocupar lugar que... Daqui a pouco essa água vai ficar represada, vai ter lugares que já está acontecendo, onde chove-se e fica uma semana, 2 semanas, a água não baixa. Como Parque Fluminense, Pilar, São Bento e outros lugares. Então, e aí? Como é que resolve esse problema desses lugares que já está acontecendo isso? Ou você usa a engenharia civil para fazer piscinões, capta essa água, para a água não ficar parada e as pessoas não poderem andar, né, fora perder as suas coisas, seus bens, as pessoas adquirem doença, né? Enfim, e você pode fazer a gestão dessas águas de uma forma racional, você pode reutilizar essas águas, recuperar essas águas. Então, com relação às precipitações de chuva, quais são os nossos projetos? Tem cidades, Jardanes, que hoje, por exemplo, faz isenção do IPTU, chamado IPTU verde. Então, você vai construir, fazer uma obra. Se você faz fossa-filtro e cisterna de captação de água de chuva, porque você faz o tratamento primário na fossa e filtro, então ali você já está fazendo tratamento primário, você não está jogando para o tratamento de esgoto algo muito poluído, e você captando água da chuva numa cisterna na sua casa, você vai usar aquela água para reuso. Então a água que é tratada, a água que você compra da Águas do Rio, vai ser economizada, porque você vai ter uma cisterna de... Então, a prefeitura... Você vai poder lavar roupa, molhar o jardim, lavar carro, sem usar a água que foi tratada, que custou muito caro, um custo grande, Aí, o tratamento dessa água. E no tratamento do primário, que é fossa e filtro, você também não vai estar sobrecarregando a estação de tratamento de esgoto. Então, o que algumas prefeituras fazem? Fazem com isso, que isso tem a ver com a água, um IPTU verde. Se você tiver a cisterna de captação de água de chuva, se você tiver fossa e filtro, o seu IPTU é abatido o valor, você paga menos IPTU. Então, olha só. É uma maneira de poluir menos incentivar a construção de... Isso que eu estou falando aqui... Estou falando de água, mas você pode fazer isso, por exemplo, aqui, né, onde estão os estúdios
da TV Prefeito. Então, você pega essa região, você vê que sempre tem um problema de coleta de lixo. Sempre, de entulho e tal. De coleta. Tem que abordar também a questão do lixo. Então, olha só, falta o quê? Criatividade, falta pessoas capacitadas para fazer isso nas prefeituras. Você tem em vários lugares que está fazendo IPTU verde, não só com relação a isso que eu acabei de falar, mas também na gestão de resíduo. O que faz? A prefeitura faz uma educação ambiental, isso não se faz de um dia para outro, você tem que começar a fazer um trabalho de casa em casa, unidade nas escolas, nas igrejas, em todo lugar que tiver pessoas, você está fazendo a educação ambiental. E aí você ensina as pessoas a fazer a seleção do seu material, o que é material reciclável, o que é material orgânico, tal. E com relação ao entulho, separar o seu entulho, em vez de você botar toda hora, fez uma obra, joga na calçada, você separa o seu entulho. E aí o que as prefeituras fazem? Aqueles bairros, aquelas ruas que entram no programa de coleta seletiva, no Disque Entulho, ao final do ano, a prefeitura faz o ranking de qual os bairros, quais as ruas que fizeram a melhor gestão, que os moradores participaram. Aquelas ruas que participaram e deixaram a cidade mais limpa, ganham um abatimento no seu IPTU. Você vai, olha só, por quê? Porque você vai estar economizando na coleta, porque você paga hoje pelo quilo que a empresa recolhe nos bairros. Então, na verdade, o morador, ao não ter a consciência que se fizéssemos uma coleta seletiva, fizéssemos uma gestão correta do entulho, nós pagaríamos menos valor para a empresa coletora e sobraria mais dinheiro para outras políticas públicas. Se ela tiver consciência disso, todo mundo ganha. Agora, para isso, você precisa também das prefeituras fazendo esse trabalho de consciência ambiental, que para as prefeituras que fazem, os seus prefeitos sempre são bem avaliados e viram destaques no Brasil, no mundo. Né? Nós temos prêmios que são dados, a própria TV Band e outros fazem anualmente concursos para ver as melhores experiências de gestão pública nas cidades e no estado. Isso passa obrigatoriamente pela educação, perfeito? Sim. Conscientização, que a gente estava falando. Agora, na escola, eu não sei se, acho que não existe esse tipo de matéria de conscientização, de ensinar as crianças. E eles vão levar isso para dentro de casa, para os pais. Eles serão vetores de informações para os pais, para poder selecionar, separar o lixo. O governo federal também não tem um papel importante, uma campanha de conscientização, isso aí seria fundamental para poder conscientizar. Os 3 entes federativos, eles deveriam estar fazendo isso de forma articulada, tanto o Ministério do Meio Ambiente, como a Secretaria Estadual de Ambiente, como o município. O problema nosso é que esses 3 entes dialogam pouco. Eles deveriam dialogar mais. E essa questão da educação nas escolas, por exemplo, uma das coisas que fez diminuir muito a cárie entre as pessoas, foi que lá 50, 60 anos atrás, quando percebeu-se que primeiro você tinha que educar a criança, para a criança educar o pai em casa, começou o quê? A aplicação de flúor nas escolas, ensinar as crianças a escovar o dente, lavar a mão. Isso tudo começou na escola. Por quê? Percebeu o seguinte, a pessoa já está mais madura, já está mais, numa certa idade, ela é mais difícil mudar o seu hábito. Se a gente começa com a criança, eu acho que nas escolas, principalmente a educação fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, você deveria estar já na sala de aula criando o hábito das crianças aprenderem a arrumar a sua própria sala, a organizar como vai limpar a sua sala, que é uma experiência que o japonês já faz isso há décadas. Na escola japonesa, toda semana, é escolhido 2 crianças
elas são as responsáveis de organizar os coleguinhas, organizar a limpeza da sala e tal. Por isso que as pessoas falam, os japoneses foram no estádio de futebol, aí daqui a pouco eles começaram a recolher o lixo deles e tal, de todo mundo que estava lá. Porque eles lá no ensino fundamental, desde quando são crianças, já começam a fazer isso. Nós, e eu falo porque eu sou professor, trabalho, às vezes na sala dos professores, eu, Samuel, tenho que sair recolhendo copinho ou pegando porque o colega... Porque a gente tem uma relação com o resíduo como se o resíduo não fosse nosso. Eu produzo, mas ele não é nosso. Então eu descarto em qualquer lugar, eu largo em qualquer... E não é isso. O resíduo é nosso. Eu criei, eu gerei o resíduo. Eu tenho que dar um destino a esse... Mas para isso tem que ter educação. E essa educação começa... E você tem isso até como objetivo no Plano Nacional de Educação, na BNCC, né? Mas, efetivamente, nas escolas, isso não é implementado. Não é implementado porque não há uma política real de cobrar que isso seja efetivamente... Aí a gente fica preso só no antigo currículo, né? Mas isso está no Plano Nacional de Educação, isso está dentro do BNCC, está nos currículos da escola, mas não se cobra. Então, pessoal, foi uma verdadeira aula, né? De meio ambiente, falamos sobre os rios, a Mata Atlântica, sobre o ambiente em que vivemos e a preocupação exatamente na Semana Mundial da Água. Professor Samuel Maia, foi uma honra, foi uma aula, isso aqui, uma verdadeira, parece que estava numa sala de aula, negócio assim importante, o que o senhor abordou. Nós estamos chegando no final da programação, a gente volta semana que vem com mais uma programação, um programa Conversando com Jardins. Professor, foi uma verdadeira aula, hein? Foi um prazer muito grande. Queria que o senhor colocasse alguma coisa que a gente não falou, suas considerações finais, e a preocupação nossa é com o meio ambiente, com a nossa vida, com o futuro do planeta. Obrigado, Jardane, pelo convite, né? Sempre precisar para a gente conversar, vamos conversar. A você que assistiu o programa, que acompanhou o nosso programa, né, esse bate-papo, é importante você cobrar, né, do poder público, né, e você também mudar a sua postura com relação ao tratamento da água, não permitir o desperdício, cobrar dos poderes públicos, né, o que estão fazendo para preservar os mananciais, para também a questão da coleta seletiva do lixo, dos entulhos, que isso tudo, o lixo hoje também vai para os rios e prejudica os mananciais e os nossos rios. Então, é importante a gente criar essa consciência ambiental e cobrar daqueles que estão nos espaços de poder políticas públicas para que a gente preserve o meio ambiente, preserve a água e um ecossistema sadio para todos. Até a próxima. Obrigado, professor. Foi um prazer muito grande. No próximo encontro, esse papo foi tão gostoso que a gente vai ter que voltar a conversar sobre esse assunto do meio ambiente, que é muito rico, é muito importante para todos nós. Um abraço e até o próximo encontro em Conversando com Jardins.